Agora, está na hora de falarmos de mercado de boi gordo, falarmos de carne bovina e o que esperar, tanto no curtíssimo prazo, quanto também em prazos um pouco mais longos. Para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora ao vivo pela internet com Pedro Gonçalves, ele que é da Scott Consultoria, está aqui conosco, participa desta edição de Agricultura BR. Obrigado, Pedro, por estar conosco aqui em nosso programa, aqui no canal do Boi. E, Pedro, nós temos observado a seguinte questão. Primeiro, um enxugamento na oferta, no curtíssimo prazo, nós já temos observado alguma melhora para o preço da arroba do boi gordo e as escalas da indústria começaram a ressentir esse processo, falando num curtíssimo prazo. Vocês têm enxergado esse procedimento? Como é que vem esse momento para o mercado do boi gordo? Boa tarde, seja bem-vindo. Uma boa tarde para todos que nos acompanham. É um prazer para a Scott Consultoria estar aqui com vocês. Bom, que a gente está vendo no mercado, algumas praças têm recuperado, sim, o preço da arroba do boi gordo, que a gente viu na semana passada, né, aquele problema com escoamento ali, algumas vias sendo bloqueadas, o transporte, a ponta frigorífica, né, a ponta compradora acabou se adequando àquilo, ajustou um pouco melhor as suas escalas. Na semana passada a gente viu uma semana de estabilidade no preço e essa semana começou com uma queda, segundo a Scott Consultoria, nosso levantamento. Dessa semana pegou aí uma queda de R$3 por arroba para o boi gordo e R$1 por arroba para a novilha gorda. Isso veio por causa daqueles travamentos de escoamento que a gente acompanhou naquela semana. Eles estavam ali naquela necessidade menor de pegar os bovinos e a escala, né, principalmente aí para animais de exportação, a escala vem longa, mas para os animais de mercado interno, né, para esses abates internos, a escala realmente encurtou. Só que veio com uma adequação, né? Algumas unidades frigoríficas optaram aí por um mascaramento dessa escala de abate, né? Pulando dia sim, dia não. E a gente viu isso acontecendo e também a relação de exportação. A exportação veio bastante aquecida, mas a China ali pressionando um pouco os preços, sendo um pouco mais dura. Isso acabou refletindo um pouco também no mercado interno. Mas algumas praças vêm mesmo de recuperação, é uma situação de transição nos preços. São Paulo aqui que sentiu um pouco mais, mas algumas regiões para o centro-oeste ali já estão um sinal de recuperação. Pedro, sobre China principalmente, aí falando daquilo que é exportado, nós temos alguns cenários aqui, algumas informações que a gente teve juntamente com representantes de frigoríficos. Primeiro, a China tem aquela movimentação deles de desvalorizar a própria moeda, desvaloriza o yuan, apesar do discurso dizer que eles buscam uma valorização, o que a gente vê do ponto de vista econômico é que ela só desvaloriza a sua própria moeda. Nessa esteira desse processo, eles chegaram a repactuar, pediram repactuação de alguns contratos feitos com algumas indústrias brasileiras em relação, alegando que a sua moeda vale menos, né? E aí com isso conseguiram colocar para baixo. Mas também tivemos alguns casos agora mais recentes que muito provavelmente teve uma repactuação com valores maiores em relação à entrega de carne bovina. O que se sabe dessa relação da indústria exportadora com esse comprador chamado China? Exatamente isso. Que quando eles fazem essa estratégia, principalmente agora, né, aquela janela de exportação, principalmente de carne bovina, para pegar o principal feriado ali, que vai acontecer agora no final de janeiro, começo de fevereiro na China, eles fazem estoques, né, para essas festividades. Então a janela de período de exportação passou ali e sempre que acaba passando, final de outubro ali, né, meados de outubro, começo agora de novembro, eles já fazem essa pressão para cima. E aí veio essa desvalorização da moeda internacional, moeda deles, né, o yuan. Eles acabaram utilizando isso para trazer um endurecimento na negociação, né, da tonelada da carne bovina exportada, carne bovina in natura. Isso acabou afetando aí em relação ao faturamento. Também tivemos aí até uma valorização, né, do real frente ao dólar. Isso acaba afetando o faturamento realmente.
Tá certo, Pedro. Pedro, aí uma outra expectativa que nós estamos tendo aqui no canal do Boi, temos enxergado esse processo, cenários relacionados a ciclo, né? E isso tem a ver com a disposição dos animais de cria, a cria que tinha animais acima do valor de R$3.000, R$3.200, R$3.000 até R$3.400 lá no começo do ano. Esses valores vieram descendo bastante, né? Hoje um pouco mais acima de R$2.200, R$2.300 na referência do estado do Mato Grosso do Sul, isso desmotivando bastante esse pecuarista, né, que acumulou muitas fêmeas nos últimos 4 anos. Enfim, é esperado que tenhamos ali um procedimento de colocar um volume maior ainda, que já vem ocorrendo, mas um volume ainda maior de fêmeas para o gancho, para o abate. Isso provavelmente começa a ocorrer entre janeiro até abril, talvez até maio. O que isso pode representar para o mercado do boi gordo, já que já se enxerga uma concorrência entre a arroba de vaca e a arroba de boi? Muito bem colocado, Fabiano. A gente veio aí de uma retenção de fêmeas, né, nos últimos anos. Isso acabou gerando até esse aumento de bezerros no mercado. A gente observa uma oferta muito grande de bezerros e poucos contratos, né, poucas negociações sendo realizadas. No nosso monitoramento da Scott Consultoria, a gente observa um volume muito baixo, mesmo agora com a entrada das chuvas, essa movimentação ainda está baixa, que a gente vê uma pressão em cima da arroba do boi gordo e o pessoal fica um pouco receoso. Agora falando de ciclo, né, vai entrar agora a temporada de descarte dessas fêmeas, já para o próximo ano, isso pode acabar aumentando, né, essa oferta de animais para esse começo do próximo ano. Pode ser que seja um ano um pouco mais difícil ali para o pecuarista, com uma pressão um pouco maior em cima da arroba do boi gordo, não igual foi o começo desse ano, que a gente via as arrobas aí R$300, R$340, pode ser um período um pouco mais difícil, muito por causa desse aumento, por causa da entrada das ofertas de fêmeas, um aumento muito expressivo, né, da entrada de fêmeas agora para abate.